Descrito como uma cidade muito grande, com 3 dias de caminhada lá no livro do profeta Jonas, Nínive foi palco de uma das mais importantes histórias da Bíblia Sagrada. E no vídeo de hoje eu vou dar uma resposta mais completa para uma pergunta que eu recebi no vídeo que eu fiz lendo o livro do profeta Naum. Eu coloquei o link dele aqui no card e na descrição para você assistir mais tarde, tá bom? E aí, visionários, eu sou Anderson de Aguiar e neste momento eu quero abençoar a sua vida com a paz do Cristo vivo, amém? Antes de responder a pergunta deste vídeo, já deixa o seu like, dá uma conferida aqui embaixo para ver se você está inscrito. Se ainda não estiver, aproveita para se inscrever agora e já clica no sininho para receber todas as notificações. E fala sério, é a melhor coisa que você pode fazer para acompanhar os próximos vídeos e aprender muito mais sobre os assuntos da Bíblia Sagrada. E seja generoso, hein? Compartilhe os meus vídeos com seus amigos, com seus familiares e com seus vizinhos também. Sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra de fé. Combinado? Então vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos entender o contexto histórico da cidade de Nínive. Quem fundou? Como eram os seus habitantes? E qual era a religião daquele povo? A história vai mencionar Nínive por volta do século XVIII a.C. como um centro de adoração à deusa Ishtar. O culto criado para esta deusa foi responsável em tornar Nínive uma cidade muito importante naquela época. E por volta do século XIV a.C., os assírios tomaram a cidade. E a partir dos anos 883 a.C., Nínive começou a crescer na arquitetura. O rei assírio foi o pioneiro nesse avanço arquitetônico. A partir de então, os monarcas seguintes continuaram o bom trabalho na manutenção e também fundaram novos palácios, além de novos templos para os deuses Sin, Nergal, Shamash, Ishtar e Nabu. No entanto, foi Senaqueribe quem fez de Nínive uma cidade verdadeiramente magnífica por volta do ano 700 a.C. Ele projetou novas estradas, quadras e também construiu o Palácio Sem Rival. E um detalhe curioso neste palácio eram as suas estátuas gigantes que chegaram a pesar entre 9 e 27 toneladas. E nas paredes deste palácio ele se gloriava das suas vitórias. Quando venceu Babilônia, por exemplo, ele escreveu assim, abre aspas, seus habitantes jovens e velhos eu não poupei, e com seus corpos eu preenchi as estradas da cidade. E ele escreveu posteriormente sobre uma batalha em Laquis, abre aspas, e Ezequias de Judá, que não se submeteu ao meu jugo, ele eu tranquei em Jerusalém, sua cidade real como um pássaro enjaulado, impostos na terra eu impus sobre ele, e todos, vindo dos portões dessa cidade, foram obrigados a pagar por seu crime. Suas cidades que eu saqueei, eu cortei de sua terra, fecha aspas. Mas a grandeza de Nínive não durou muito. Por volta do ano 663 a.C., o Segundo Império Assírio começou a mostrar sinais de fraquezas. E Nínive foi então atacada pelos medos, que por volta do ano 625 a.C. aliaram-se aos caldeus e susianos e atacaram novamente. Nínive caiu em 612 a.C. e foi arrasada até o chão. O povo na cidade que não pôde escapar para as últimas fortalezas assírias do oeste foi massacrado ou deportado. Muitos esqueletos que não foram enterrados foram encontrados por arqueólogos. O Império Assírio então acabou e os medos e babilônios dividiram suas províncias entre si. Seguindo a derrota em 612 a.C., o local permaneceu desocupado por séculos até o Império Sassânida. A cidade é mencionada novamente na Batalha de Nínive de 627, que foi um combate entre o Império Romano do Oriente e o Império Sassânida travado nas proximidades da cidade antiga. E desde a conquista árabe em 637 até os tempos de hoje, a cidade de Mossul, que fica na margem do rio Tigre, se tornou a sucessora no local da antiga Nínive. Mas daí você pode me perguntar por que tanto detalhe histórico assim apenas
Para responder uma pergunta, eu digo que conhecer o contexto histórico de qualquer evento bíblico é muito importante para nós compreendermos os propósitos de Deus para nós e para o mundo e para a humanidade. Eu acredito que seja mais fácil compreender porque Deus fez ou deixou de fazer qualquer coisa. E mais para frente neste vídeo, você vai entender esses registros históricos. Continue comigo. A Bíblia vai mencionar Nínive pela primeira vez lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, nos versículos 8 ao 11. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Da mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-ir e Calá. Os livros de Reis e Crônicas também falam bastante a respeito do Império Assírio. No entanto, a cidade de Nínive vai ser notada de fato apenas nos dias de Jonas. O livro a descreve como uma cidade cruel e merecedora de destruição. Mas Deus então decide dar um basta e envia o profeta Jonas para profetizar contra a cidade. E os ninivitas, que não foram nem bobos nem nada, se arrependeram, é claro, dos seus crimes. E como nosso Deus é misericordioso, ele então decide dar uma nova chance e poupa aos cerca de 120 mil habitantes daquela cidade. Mas o nosso irmão Jonas não gostou da atitude de Jeová e resolveu protestar contra a sua decisão. Mas Deus, com a sua infinita bondade, explica para Jonas que ele está demonstrando piedade pela população que não sabe a diferença entre o certo e o errado. Isso então explica a primeira parte da pergunta: por que Deus perdoou então a cidade nos dias de Jonas? A Bíblia vai relatar que Nínive também foi o lugar onde Senaqueribe morreu nas mãos de seus 2 filhos, após derrota do seu numeroso exército, onde todos foram derrotados e mortos por apenas um anjo enviado por Deus. Você vai conferir essa leitura, 2 Crônicas, capítulo 32 e versículo 21. Agora, para responder a segunda parte desta pergunta, nós pulamos para o livro do profeta Naum. E você pode fazer a leitura comigo no vídeo que eu deixei aqui na descrição, que narra a história de destruição de Nínive. O livro de Naum é quase que exclusivamente uma coleta de denúncias e profecias contra essa cidade. E depois de 150 anos após o perdão grandioso de Deus, a cidade de Nínive voltou a pecar, e desta vez pecaram com mais gosto ainda. E o Império Assírio dominou o reino de Israel e ainda cercou Jerusalém. Esse poderoso e ingrato império destruiu a cidade de Tebas, conquistou muitas outras cidades e acumulou muitas riquezas às custas do povo de Israel. Diante da tamanha crueldade dos assírios, desta vez Deus levanta o profeta Naum para anunciar a destruição de Nínive e a preservação de Judá, mas desta vez não haveria perdão, pois a cidade de Nínive seria cercada e tomada. Aquele povo cruel e ingrato não poderia escapar das mãos de Deus. Lembra do que eu falei lá atrás quando falava do contexto histórico? Em 612 a.C., um exército das forças aliadas juntaram os caldeus, os medos e os hitas para cercarem a cidade de Nínive. Os problemas então dos moradores estavam apenas começando quando as comidas foram cortadas. Neste ano ocorreram muitas enchentes no rio Tigre, o que acabou prejudicando as muralhas, abrindo brechas nos muros da cidade. E foi então que os invasores se aproveitaram dessa situação e entraram com suas carruagens pelas brechas. O terror foi geral. A cidade foi tomada, gente. Os invasores saquearam tudo e a espada comeu solto, matando tudo que tinha vida. Todo mundo estava aterrorizado com tanta crueldade. E pior é que nem príncipes e nem poderosos conseguiram escapar. Ninguém perguntava quem era rico, quem era poderoso, quem era grandão, pois todo mundo, sem exceção, caiu morto, sem qualquer esperança de sair vivo daquela chacina. Agora eu vou te falar, se não fosse a permissão de Deus, eu diria que seria por ironia do destino.
Mas com certeza eu posso dizer que o destino de cada um deles foi irônico, pois aquela cidade sanguinária mergulhou literalmente no sangue. Aquela cidade cruel foi cruelmente atacada. A cidade que sem piedade roubou as nações agora é roubada de forma avassaladora. O mal que os ninivitas plantaram por 500 anos agora estão colhendo das mãos dos seus opressores. Pois é, meus amigos, está explicado então porque Deus não quis perdoar novamente, né? O profeta Naum nos deixa uma lição muito grandiosa e verdadeira. Quem voltar ao pecado depois de ter se arrependido, quero dizer, quem se arrepende do arrependimento e volta para a iniquidade, pode ser quebrado de uma hora para outra, sem que haja tempo para se arrepender novamente, entendeu? Eu afirmo com toda certeza que Deus é amor, mas também é justiça. E Ele pode até demorar para se irar, mas quando Ele se levantar, sai de baixo. E quando Deus se levanta para fazer juízo, ninguém pode escapar das suas mãos. E meu conselho para você hoje é repetir uma ordem divina. Arrependa-se e viva. Mas e se você não se arrepender? Eu digo para você que a morte é inevitável. E então, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, vocês gostaram do vídeo de hoje? Você já se inscreveu enquanto eu falava contigo? Se não, clica aí em se inscreve. Ative o sino de notificações e seja abençoado toda vez que o seu aparelho apitar avisando que tem palavra viva para o seu coração. Comente aqui embaixo fazendo a sua pergunta, sugerindo um tema ou dizendo o que você achou deste conteúdo. Bora que eu estou aqui quase correndo para fazer outro vídeo para vocês, combinado? Muito obrigado, gente! Valeu pela audiência, Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até o próximo vídeo.